Não tem como a gente negar que os dividendos são uma das maiores fontes de valor para o acionista. Pois é, quando você compra ações, você muitas vezes está mirando só na valorização daquela empresa, mas a gente esquece de considerar que os dividendos, que são os lucros provenientes da operação daquela empresa, também têm um grande impacto no resultado final da sua rentabilidade. E é um ponto que muitos investidores deixam passar despercebido, simplesmente ignoram o resultado possível através dos dividendos das ações. A gente pega, por exemplo, o nosso índice Bovespa, que é uma média, um termômetro da Bolsa Brasileira com as 70, 80 maiores empresas negociadas na nossa bolsa, por exemplo. Temos dois cenários aqui. O cenário 1, onde a gente considera somente o índice Bovespa sem utilizar os dividendos, e o cenário 2, que é onde a gente considera os dividendos que todas as empresas do índice Bovespa pagaram, esses dividendos sendo reinvestidos, e a gente chega num resultado muito interessante. Olha só, se nos últimos 20 anos aí praticamente você não tivesse reinvestido os seus dividendos, tivesse gastado, por exemplo, o seu resultado final teria sido 875% de rentabilidade, com uma média de 12,39% ao ano de resultado. Agora, se você simplesmente pegasse todos esses dividendos que foram pagos na sua conta e reinvestisse na sua carteira de investimento, usando esses dividendos para comprar mais ações, por exemplo, você teria tido um resultado final em rentabilidade de 3.302,25%, que fazendo uma rentabilidade média anual daria cerca aí de 19,83% ao ano. Ou seja, chegamos no famigerado 1% ao mês que as pessoas tanto criticam. Fazendo isso pelos últimos 20 anos, você teria cerca de 1,51% ao mês de rentabilidade. E não é que todo mês a sua carteira teria subido exatamente 1,51. Existiram momentos, inclusive, que a bolsa caiu, que ela ficou negativa. Momentos como, por exemplo, ali de 2010 até 2016, onde a bolsa caiu. Só que, no longo prazo, essa foi uma média de resultado que você teria tido. Ah, mas Lucão, é um estudo de só 19 anos, não é um estudo realmente de longo prazo? Beleza, vamos pegar outro estudo aqui agora da Bolsa Norte-Americana, por exemplo. Pegando aqui desde 1802 até 2012, é um gráfico de 210 anos, a gente vê que o retorno das ações usando reinvestimentos de dividendos, em dólar, teria sido cerca de 8,1% ao ano. Isso já considerando que você tivesse reinvestido todos os dividendos, enquanto títulos e letras, que são as rendas fixas, teriam entregado em média um resultado final de 5,1% a 4,2% ao ano. Ou seja, em dólar, moeda forte, vemos as ações entregando os maiores resultados, de 8,1% ao ano, que se a gente for trazer isso aqui para real, dá facilmente mais de 20% ao ano. Ou seja, nessa rentabilidade conseguimos ver o potencial de você reinvestir os dividendos. E nesse outro estudo aqui do Investir em Ações no Longo Prazo também, que é o livro que eu estou tirando esses gráficos para a gente olhar, nesse gráfico aqui a gente consegue ver justamente o quanto os dividendos conseguem impactar numa rentabilidade final. Esse é um gráfico de 1957 até 2012, ou seja, são 55 anos de história nesse gráfico aqui, e ele mostra aqui o resultado da rentabilidade considerando empresas de mais altos dividendos e dos mais baixos dividendos do S&P 500, que é uma média do termômetro norte-americano, das empresas norte-americanas, considerando justamente as 500 maiores empresas com maiores valores. E fazendo esse teste, justamente, chegamos na conclusão que as empresas com os dividendos mais altos foram as que entregaram os maiores retornos anuais, entregando uma média de 12,58% ao ano nesse período, enquanto o S&P 500 teria entregado 10,13% e as empresas com menores dividendos teriam entregado cerca de 8,9% ao ano. Então aqui a gente consegue ver que sim, empresas que entregam maiores dividendos tendem a entregar também o maior retorno final de longo prazo, considerando que você tivesse reinvestido todos esses dividendos. $1 investido nas empresas com maiores dividendos desde 1957 valeria em 2012 cerca de $678, enquanto se você tivesse investido, por exemplo, só no S&P 500, você teria $202. Então é um resultado muito bom do S&P 500, mas a gente vê que as empresas de dividendos realmente entregaram mais resultado. Bom, então isso já comprova pra gente que sim, empresas que pagam dividendos tendem a entregar maiores resultados. Mas nem sempre empresas, ações que entregam dividendos menores são piores por conta disso. Tem um trecho aqui no Investir em Ações de Longo Prazo, Fontes de Valor para o Acionista, que fala o seguinte, ó, vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Os lucros que não são usados para pagar dividendos são chamados de lucros retidos. Pois é, a empresa ela não é obrigada a distribuir todo o lucro da empresa em forma de dividendos, ela pode reter uma parte do lucro. E os lucros retidos criam valor ao elevar os fluxos de caixa futuros por meio. E aqui tem várias formas que a empresa pode usar esses dividendos que ela não está pagando, o lucro retido, na verdade, formas que ela pode gerar mais lucro futuro para o acionista. Por exemplo, do resgate de dívidas, que diminui as despesas de juros, a empresa pode usar esse lucro que ficou retido para pagar a dívida, por exemplo. Do investimento em títulos ou em outros ativos, ela pode usar esse dinheiro para investir em alguma outra coisa, aquisição de outras empresas que vai gerar mais lucro futuro também. Do investimento em projetos de capital concebidos para aumentar os lucros futuros, ou da compra de ações próprias pela empresa, processo conhecido como recompra. Basicamente isso aqui
aqui é a empresa comprar mais ações dela mesma, mantendo a tesouraria, de forma que esse lucro vai cair para o acionista também. Bom, mas você não está nesse vídeo para entender exatamente sobre isso. Você está aqui porque você quer justamente achar as empresas com os maiores dividendos para você poder compor o seu portfólio com isso. Mas, antes complementando essa parte que eu falei, não é porque uma empresa não paga dividendos que ela não pode ser uma excelente empresa. A gente viu que, na média, empresas que entregam dividendos maiores tendem a entregar maiores resultados futuros também. Mas não é uma regra. Existem, sim, excelentes empresas que pagam dividendos mais baixos, mas mesmo assim entregaram um grande resultado de longo prazo. Então não encare tudo isso aqui como dividendo alto, garantias de maiores resultados de longo prazo. Beleza, agora que a gente viu esse breve overview, se você for novo no canal, não esquece de se inscrever, não esquece também de deixar aquele like e bora pra nossa vinheta. Bom, vamos lá, separei aqui alguns sites muito interessantes para a gente entender um pouquinho melhor sobre os dividendos. Existe um conceito norte-americano, na verdade, que a gente chama de Dividend Aristocrats. O que é esse Dividend Aristocrats? São os aristocratas dos dividendos. O que isso aí quer dizer? Bom, os aristocratas dos dividendos são basicamente as empresas que entregaram dividendos crescentes por pelo menos 25 anos. E a gente tem até índices norte-americanos e ETFs que replicam essa estratégia. Se você não sabe o que é um ETF, é um fundo negociado em bolsa que compra vários investimentos para você, de forma que você compra um único produto, você já está exposto a tudo isso. A ideia é justamente ter taxas baixíssimas para fazer isso por você e te entregar facilidade. Mas não tem problema, se você não sabe exatamente o que é um ETF, clica no card aqui em cima que tem um vídeo bem explicativo sobre isso, ensinando inclusive como investir em ETFs. E a análise que eu vou ensinar aqui para você vai servir tanto para ações brasileiras, quanto para ações americanas, quanto também para fundos imobiliários e REITs, que são tipo os fundos imobiliários norte-americanos. Mas vamos para a tela do computador, começando aqui direto pelos aristocratas dos dividendos. Olha só que interessante. Pegando principalmente empresas do SP 500, o índice norte-americano. Temos aí empresas conhecidas dentro desse índice aqui dos Dividend Aristocrats. Como, por exemplo, a 3M. Não sei se você conhece aquela fita dupla face 3M. Vários materiais, principalmente materiais industriais. São 63 anos consecutivos aumentando os dividendos. Isso aqui já foi atualizado em junho de 2021. Temos também a Coca-Cola fazendo isso por 59 anos. Colgate e Palmolive por 57 anos. Johnson & Johnson, 59 anos. Temos Real Estate também, que são os REITs norte-americanos. Por exemplo, Federal Realty Investment Trust, entregando 53 anos consecutivos aumento de dividendos. Temos também McDonald's fazendo isso por 45 anos, Walmart por 47 anos, ExxonMobil, que é uma empresa de energia, não sei se você conhece, AT&T, que é uma empresa norte-americana de telecomunicações, e uma cacetada de outras empresas que talvez você conheça. E a gente vai começar essa análise aqui com empresas brasileiras. Então, peguei o site aqui, por exemplo, do fundamentos.com. Você pode entrar aqui fundamentos.com.br e é interessante você olhar quais empresas, na verdade, fazer um filtro de quais empresas entregam dividendos satisfatórios para você. E clicando aqui na parte de empresa, vou até aumentar aqui para ficar mais fácil para a gente, tem alguns filtros que a gente pode escolher aqui, como por exemplo, o Dividend Yield. Se você quer empresas que entregam Dividend Yields positivos, é interessante que você mire em empresas que têm pelo menos o pagamento de dividendos na nossa taxa básica de juros, que é a Selic. A nossa taxa Selic hoje, no dia que eu gravo isso aqui, é basicamente 4,25% ao ano. Então, vamos mirar em empresas que pagam pelo menos 4,25% ao ano. Essa vírgula aqui é basicamente convertendo para decimal, porque ele não pega em percentual, ele pega em decimal. Então isso aqui quer dizer 4,25% no mínimo de Dividend Yield. Esse Dividend Yield, ele considera basicamente os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Então ele vai pegar quanto de dividendo a empresa pagou em valor total que ela pagou, dividir pelo preço da ação e a gente vai chegar nesse valor do Dividend Yield. Pegando 4,25% ao ano, quer dizer que em média, a cada R$100 investidos em ações daquela empresa, ela teria retornado 4,25% ao ano em dividendos. Só que só isso aqui não basta. A gente tem que basicamente filtrar outras coisas também, como o ROI, que é um retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI mede basicamente quanto de lucro a empresa entrega com relação ao patrimônio que a empresa tem. Não adianta nada a empresa te entregar um dividendo alto se ela não entrega resultados de lucro, porque a empresa entregar bons dividendos é resultado de uma excelente eficiência de geração de lucro. Empresas que não entregam lucro não vão te pagar dividendos constantes. Então é interessante que você pegue empresas que tenham um ROI de no mínimo aí, na minha metodologia, pelo menos uns 15% de ROI. Se você quer entender melhor sobre esses indicadores aqui, eu tenho uma playlist gratuita, pode clicar no card aqui em cima, que é uma playlist sobre indicadores fundamentalistas, para você entender melhor sobre ROI, sobre margem líquida, que a gente vai filtrar aqui também. Margem líquida é quanto de lucro a empresa entrega com relação ao quanto de produto ela vende. Pois é, a Apple, por exemplo, fabrica o Apple Watch, fabrica o iPhone, AirPods, fabrica um monte de coisa, e ela tem um preço de venda desses produtos, só que agora, quanto sobra de
fato desse lucro no bolso do acionista, porque é esse lucro que vai fazer você receber os dividendos. Então, também miramos em empresas com no mínimo 15% de margem líquida, para de fato a gente saber que a eficiência de geração de lucro daquela empresa também tá boa. Agora, filtramos o mínimo de dividendos, a margem líquida e também filtramos o ROI. Tem outros indicadores aqui, se você quiser colocar nessa sua análise, mas eu não vou colocar mais nada. E eu vou colocar aqui a ordem de busca, né, ordenagem, por dividend yield, beleza? Vou clicar aqui em buscar e já vai aparecer uma lista aqui pra gente. Você pode até filtrar aqui pelos maiores dividend yields, na prática ele já fez isso pra gente. Belezinha, temos várias empresas aqui agora, como essa tal de PAB, que é a Companhia de Participações Aliança da Bahia, que pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 49,82%. Pode parecer excelente isso aqui, né? Mas será que essa empresa entregou esse dividend yield porque ela é boa, ou porque é um evento não recorrente, ou porque é uma empresa tão ruim que ela tá tão barato que o dividend yield fica distorcido, parecendo que é muito alto? Bom, provavelmente é isso, porque a empresa tá com PL, que é um preço sobre o lucro, de 1,8% ao ano. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui nesse livro Investir em Ações no Longo Prazo, um PL médio que as empresas tiveram ao longo dos últimos anos foi em torno de 15, ou seja, um PL de 1,8 quer dizer que a empresa tá barata, vamos falar assim, só que ela não tá barata de graça. Esse preço de 1,8 aqui de preço-lucro é indicando alguma incerteza nessa empresa, ou seja, deve ter um grande risco aqui, não deve ser um dividendo recorrente. E a gente vai ver como pegar essas distorções. Existe um índice que a gente chama de IDIV, que é um índice de dividendos da Bolsa Brasileira. Olha só, IDIV, e dividendos. Vamos pegar aqui, ó. O que é o IDIV? Bom, o IDIV ele é um índice de dividendos que vai considerar as empresas que 3 anos consecutivos entregaram bons dividendos. Tem mais alguns outros critérios. Você pode entrar aqui no IDIV para ver os critérios que eles consideram e tal. Tem até aqui ó, a metodologia do IDIV, vou abrir para mostrar para você rapidinho. Olha só aqui, por exemplo, olha, critérios de inclusão. O que uma empresa tem que cumprir para fazer parte do IDIV? Ela tem que estar dentro dos 33% do total dos ativos com maiores dividend yields, ou seja, nos últimos 36 meses ainda. Quer dizer que elas têm que ser top 33% dos ativos da Bolsa Brasileira que entregaram dividendos por pelo menos 36 meses consecutivos. São 3 anos. E ter um somatório de dividend yield a cada 12 meses, nunca menor do que zero. De forma que a gente sabe que se ela cumpre isso aqui, ela está sempre entregando os dividendos positivos. E esses são alguns critérios para você saber se uma empresa faz parte realmente do índice de dividendos. E aqui você pode filtrar a lista. Eu posso vir aqui em composição. Vamos ver se essa tal de PAB faz parte dessa lista aqui. Olha só. Vamos digitar aqui PAB. Provavelmente não vai fazer, tá? Olha só. Não faz parte do IDIV, que é um índice que vai medir basicamente se essa empresa tá caracterizada como boa pagadora de dividendos. Se ela não tá aqui, ela não satisfaz os critérios da metodologia, de forma que esse dividendo ele não é recorrente. Então isso aqui já ajuda a gente bastante. Mas vamos lá, vamos pro fundamentos aqui de novo. Aí temos a tal aqui de Smiles. Vamos ver se a Smiles tá fazendo parte do IDIV, SM, vamos colocar aqui. Não tá fazendo também, então provavelmente esse dividendo não é recorrente. Lembrando, você pode até entrar aqui ó, na Smiles, por exemplo, e ver o histórico de dividendos. Olha só, histórico proventos, olha aqui, ó. E aqui eu consigo ver todos os dividendos pagos. Pagou em 2021 R$4 por ação, pagou em 2020 aqui R$1,20 por ação, somando esses dois. Em 2019 pagou também, ou seja, é uma empresa que pagou dividendos, mas não faz parte do IDIV. E foi um dividendo bem alto comparado com os anos anteriores. Aí teria que olhar, por exemplo, outro site como Fundamentei, que a gente já vai ver, para ver se faz sentido. Você poderia entrar aqui, por exemplo, no fundamentei.com, colocar aqui, por exemplo, Smiles, clicou nela aqui, e aqui a gente já consegue ver os resultados. Vamos ver aqui se o lucro foi constante, ó, desde 2016. O lucro vem caindo bem, ó, já não gostei muito. Os dividendos também vem caindo, tá? Não gostei muito não. A ideia é a gente ver dividendos crescentes, né? Se não tá pagando, não gostei. Podemos ir para a próxima aqui, olha só, Copel. Copel pagando 16% de dividend yield. Vamos ver se essa empresa tá saudável para fazer parte da nossa empresa de dividendos. Vamos pegar aqui, ó, Copel. E tá aqui, ó, código de negociação CPLE35611. Se você não sabe o que são esses códigos, clica no card aqui em cima, mas basicamente eu só prefiro comprar as final 3. Se não tiver final 3, eu compro as outras, mas de preferência final 3. Isso aí tem mais a ver com segmento de listagem, governança corporativa, então esquece isso por agora. Mas olhando aqui os lucros dessa empresa, por exemplo, vamos ver se os lucros estão crescentes, afinal os dividendos vêm do lucro. Se o lucro tá crescente ao longo dos últimos 5 anos, excelente, já gostei. Vamos ver se os dividendos também estão constantes aí, olha só, 500 milhões, 300, 380, 626, 631, tá um dividendo crescente excelente, aqui são os proventos, né, na verdade. Então está crescente, essa aqui poderia ser uma empresa que faz parte da nossa carteira de dividendos, olha só, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, mas olhando o ROI, é um ROI que tá entregando legal aí, 9, 12, 19, 21, tá muito bom, o ROI aí tá estável, tá crescente, a margem também tá muito boa aí, vindo crescendo, inclusive tá excelente esses últimos anos aqui, então poderia ser uma empresa boa pagadora de dividendos, vamos ver se ela faz parte
parte desse índice aqui, por exemplo. Copel, vamos ver se ela tá no IDIV. Olha só, a Copel tá aqui, ó, faz parte de mais ou menos 2,2% do índice de dividendos. Tem a CPLE 3, CPLE 6, tanto faz qual você vai comprar. Como eu falei, eu prefiro as ordinárias, final 3. Então a Copel poderia ser uma empresa se você está principalmente focado em recebimento de dividendos. Então é basicamente assim que você vai filtrar. Você nunca vai olhar simplesmente um dividend yield alto e sair comprando a empresa só porque ela entregou um dividend yield alto. Você tem que ver se esse dividendo é recorrente, se, por exemplo, ela faz parte do índice de dividendos, que já tem uns critérios um pouco mais rígidos, principalmente com a frequência de pagamento dos dividendos. Então é uma forma de você se blindar. Você pode também olhar não só nas ações, mas você pode olhar também em fundos imobiliários. Tem aqui o Funds Explorer, por exemplo. Você pode deixar alguns filtros aqui que eu gosto de deixar na parte de ferramentas e ranking, ferramentas ranking, já vai aparecer essa lista aqui dos fundos imobiliários, e eu gosto de deixar aqui nessa lista o preço, o dividend yield último que ela pagou, o dividend yield médio dos 3, 6 e 12 meses, para ver se esse pagamento está sendo recorrente, e também a vacância física, financeira. Isso aqui não vou comentar agora. Se você quer ver uma análise um pouco mais aprofundada de fundos imobiliários, clica no card aqui em cima, que tem um vídeo bem mais explicativo sobre fundos imobiliários. Aqui você pode filtrar pelos maiores dividend yields médios dos últimos 12 meses. E o que a gente vai olhar aqui é o seguinte: se a média dos últimos 12 meses, a média mensal, foi compatível com a média de 6 meses, 3 meses e do último mês. Se isso aqui tiver muito discrepante, quer dizer que é um dividend yield não tão recorrente ou imprevisível. Se você quer dividend yields bons, você tem que pegar um dividend yield recorrente, de forma que isso vai te dar muito mais previsibilidade. Então, pegando aqui, ó, temos a tal de URPR11, pagando nos últimos 12 meses 1,55, aí as outras médias estão realmente próximas. Não sei se é um bom fundo imobiliário, você tem que entrar aqui para analisar, mas com relação ao dividend yield está pagando de forma recorrente, de forma frequente. Pegando HCTR11, também 1,4, 1,3, 1,3, 1,2, tá uma média legal dos últimos meses. Só para você ter uma base, o que eu não gosto? Isso aqui, por exemplo, ó, dos últimos 12 meses foi 1,4, 1,46, 2,92 e aí no último mês entregou 8. O que será que é isso aqui? Será que foi porque o preço do ativo caiu muito? Será que ficou tão barato que entregou um lucro muito grande? Ou foi um evento não recorrente de alguma liquidação que o próprio fundo cometeu aqui e pagou para os acionistas, de forma que o dividend yield ficou muito alto e não é algo recorrente? Então é interessante, você poderia até entrar aqui para dar uma olhada, vai entrar, vai abrir aqui, ó, vai descer. E olha só, nem tem um histórico longo aqui, na verdade, de pagamento de dividend yield. Então não gostei, não gostei muito não. Então você vai fazer basicamente isso aqui para fundos imobiliários. Para ações norte-americanas, por exemplo, você pode até usar o fundamentei.com aqui, que é um site que eu gosto para olhar isso. Você pode vir aqui, por exemplo, em stocks, que são empresas norte-americanas. Aí você tem alguns filtros aqui, mas não é legal para fazer uma análise inicial. Então eu peguei um site aqui que chama finvis.com, que é, você vem na aba de screener aqui para você fazer várias pesquisas. E aqui você consegue ordenar por dividend yield, principalmente para empresas norte-americanas listadas nas bolsas americanas. Serve para REITs também, que são tipo os fundos imobiliários norte-americanos. Aqui você pode usar vários filtros para fazer essa análise, como por exemplo em que bolsa que essa empresa tá, aqui tanto faz. O tamanho da empresa, você pode pegar small caps, large caps, mid caps. Aqui eu vou deixar qualquer um, não tem problema, tanto faz para mim. Agora aqui é interessante, ó, aqui você vai mirar em quanto de dividend yield você quer. Nos Estados Unidos, por conta das empresas normalmente serem muito grandes e já terem uma precificação um pouco mais cara, entre aspas, é difícil a gente achar dividend yields acima de 10% ao ano, por exemplo. Mas coisa como 3% ao ano, 2% ao ano você consegue. A renda fixa deles lá paga muito pouco, de forma que 2, 3, 4% ao ano para eles é um dividend yield alto. Como a gente viu, o retorno em dólar é diferente do retorno em real. Se a gente converte isso para real, pode ser um dividend yield bem mais alto. Então não se iluda achando que 3, 4% é pouco. Empresas grandes como Apple, Facebook e Google entregam dividend yields muito baixos. Se a gente pega, por exemplo, o Facebook, é uma empresa que, se eu não me engano, nem paga dividendos. Olha só, e não é porque ela não paga que ela é ruim. Como eu falei no começo desse vídeo aqui, ó lá, nunca pagou dividendos, ó, fluxo de caixa de dividendos, nunca pagou, zero. Agora, se a gente pega a Apple, por exemplo, que é uma empresa que já tem muito mais história do que o Facebook, temos o gráfico dela aqui desde 1979, já é uma empresa que veio crescendo pagamentos de dividendos aqui, ó, desde 2012. Na verdade, ela pagava antes, aí passou por umas crises, teve que reduzir, mas voltou a pagar aqui em 2012 e veio constantemente ao longo dos anos entregando dividendos cada vez maiores. Isso aqui em bilhões de dólares, tá? No último ano, por exemplo, ela entregou 14 bilhões de dólares em dividendos. Lógico que esses dividendos, eles são divididos pelo número total de ações. E aí vai cair esse valor justamente proporcionalmente a quantas ações você tem. Mas a gente
já vê que o payout aqui, o quanto dos lucros a empresa distribui, é um payout mais baixo, na casa aí dos 19% do lucro, 20% do lucro, de forma que acontece o que eu falei lá no começo, não é porque a empresa não paga altos dividendos que a empresa não é boa. Ela pode usar esses lucros para reinvestir nela mesma, de forma que no futuro vai entregar mais dividendos ainda. Não é porque ela entrega o dividend yield de 0,7% ao ano que ela é uma empresa ruim. Então toma cuidado com isso, é uma excelente empresa. E vem constantemente aumentando os seus dividendos. Como a gente viu, se você quer pegar empresas norte-americanas, pegando empresas dos Dividend Aristocrats, você vai estar muito bem, porque elas são empresas que ao longo de décadas e décadas e décadas entregaram dividend yields crescentes. Mas voltando aqui para o finvis.com, aí você vai filtrar pelo dividend yield que você quer, você pode pôr aqui acima de 2%, acho que já é um dividend yield legal. Aí tem vários outros indicadores aqui, vamos ver se mais algum interessante. Aqui você pode filtrar pelos Estados Unidos também, que é legal. E análise fundamentalista que eu usaria aqui, ó, tem o EPS, que são os Earning Per Shares, é o crescimento do lucro por ação. Eu colocaria empresas que tiveram crescimento de lucro positivo, ou talvez aí na casa dos 5%, que já é legal, já vai dar uma boa filtrada. Mas se você deixar crescimento positivo, tá legal. Aqui é o ROI, é o Return on Equity, que a gente filtrou lá também no Fundamentos, de preferência positivo. Se você quiser colocar acima de 5, 10, 15, também é legal, mas aí já vai limitar bem a sua escolha. Mas vou deixar acima de 15. Aqui você pode filtrar pelo PL também, eu não acho legal você fazer esse tipo de filtro. E também é legal você filtrar pela margem líquida. Você pode colocar empresas que tiveram margem líquida aí de pelo menos uns 15% ao ano, da mesma forma que o ROI. E aqui também o crescimento do lucro das ações nos últimos 5 anos. É legal que isso aqui seja positivo. Vou até tirar esse aqui dos próximos 5 anos, vou deixar qualquer um. E aqui ele dá uma lista com basicamente, acho que vai ter umas 80 empresas aqui. Vamos lá, na verdade deu 69 empresas aqui pra gente que tem esse perfil. E aí você pode filtrar basicamente pelos maiores dividendos, pelas maiores margens. Aqui ó, Profit Margin, você pode pegar as maiores margens aqui, vamos ver. Aí tem uma cacetada de empresa aqui ó, tem o PSA, que inclusive é um REIT. Olha lá, REIT Industrial. É um REIT que basicamente constrói ali vários armazéns para pessoas alugarem esses armazéns, deixarem objetos ali pessoais. Então é um REIT que vem entregando um resultado legal. Ele vale 54 bilhões de dólares, tem um ROI bacana, tem uma margem de lucro legal. Vamos entrar até no Fundamentei para ver isso aqui. A gente pode pegar aqui, ó, PSA. Pegamos Public Storage aqui, vamos ver o resultado de lucro dele dos últimos 5 anos, pelo menos. Olha só, lucros estáveis, crescentes, bem legal aqui. O ROI tá acima de 15 em todos os anos, tá muito bom. A margem também tá muito boa. A dívida é super baixa, bem controlada. Paga um payout bem alto aí, porque já é o foco dele, realmente distribuir os dividendos. Então paga um dividendo, então paga uma grande parte do lucro e tem um dividend yield na casa dos 3.2, 3,5, 3.8 aí ao longo dos últimos anos. Então é um dividend yield bem alto se a gente for comparar com empresas como Apple, Google, por exemplo. O Google nem sei se paga dividendos. Vamos pegar aqui a Alphabet para ver se o Google paga dividendos. Ó, também não paga dividendos, mas comparado com Apple, que é uma empresa que paga 0,7% ao ano de dividendos, foi um REIT que entregou um resultado bem legal. Então você pode vir aqui também, ó, olhar para ações, você pode filtrar aqui pelo setor se você quiser. Vem aqui ó, no descritivo, eu quero empresas do setor elétrico, por exemplo. Você vem aqui, procura setor de energia, vamos ver, olha só, Energy. Aqui ó, Electrical Equipments, por exemplo. E aí tem vários setores, você pode filtrar só por REITs também, se você quiser. Real Estate, tem aqui ó, setor solar, tem um monte de coisa que você pode filtrar. Eu não acho legal você filtrar por setor logo de cara, eu acho legal você fazer uma lista com as empresas que você gostou e aí você estudar se a empresa é boa. Por exemplo, ó, tem uma empresa bem pequena aqui, essa tal de Mesabi Trust, é uma empresa do setor de ferro, metal aí, pelo que eu tô vendo. Vamos ver se ela é boa. A gente pode vir aqui no fundamentei.com, pegar a MSB, por exemplo, olha só, Mesabi Trust, aí você pode abrir e aí você vê se é uma empresa que entrega lucros constantes, ó. Vem e tal, o lucro tá mais ou menos, o ROI tá bem alto, a margem tá legal, a dívida tá controlada, entrega o dividend yield bem alto, se a gente for ver, mas é uma empresa bem pequena, né? Se a gente for comparar aqui, parece que 465 milhões de dólares é muita grana, e realmente é, e é uma empresa antiga, né? Então uma empresa tão antiga valer pouco, entre aspas, será que é um bom sinal? Bom, não sei. Eu miraria em empresas com maior valor de mercado, empresas mais consolidadas. Então eu poderia até filtrar aqui por capitalização de mercado, empresas que valem no mínimo aí um small cap, 300 milhões de dólares. Já vai aparecer algumas aqui. E aí você pode ir olhando. O que você vai ter que olhar? Você vai pegar vários códigos aqui das empresas que você gostar, vai olhar se entrega lucros crescentes, esse tipo de coisa. Você pode pegar listas dos dividendos aristocrats também. Quero investir numa empresa boa que eu sei que é longo prazo aí, tal, Coca-Cola. Pegou aqui, ó, Coca-Cola, vai no fundo. Olha a moto. Pega aqui Coca-Cola, por exemplo, vem aqui, ó, KO é o código dela, desceu aqui e já pega, olha só. Os dividendos crescentes aí ao longo de 59 anos, é uma empresa que entrega também
bons lucros aí, se a gente for olhar ao longo dos anos, tem uma margem legal, tem um ROI legal, a dívida está controlada e são dividendos crescentes. Então é assim basicamente que você vai analisar se você vai colocar uma empresa ou não na sua carteira com base em dividendos. Como eu falei, você montar uma carteira estritamente focada em dividendos não te garante os melhores resultados, tende assim entregar bons resultados, mas não esqueça de colocar também empresas que não são tão focadas em dividendos, porque elas podem sim ser excelentes empresas. Como a gente viu aqui no gráfico do investir em ações no longo prazo, a gente acabou de pegar ele aqui, ó, é esse gráfico aqui, a gente viu que sim, empresas de dividendos entregam sim bons resultados. Eu tenho um produto onde eu resumo esse livro e vários outros livros de investimento, como por exemplo, O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, Investir em Ações no Longo Prazo, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Eu tenho um produto onde eu resumo esses livros com a minha visão, tudo mastigadinho de forma bem simples para você. Afinal, são livros às vezes que têm partes muito complexas para você entender sozinho, então eu já mastigo isso para você de forma que vai ser de fácil digestão, tudo para você poder ouvir onde você quiser. Chama Livros Essenciais para Viver de Renda. Você pode ouvir onde você quiser, deixar no fone ali enquanto você está fazendo um treino, enquanto você está cozinhando, lavando louça, fazendo o que você quiser. Você põe no fone ali e ouve tranquilamente. Tudo detalhadinho de forma bem mastigada. Se você tiver interesse, o link está aqui embaixo na descrição. Chama Livros Essenciais para Viver de Renda. E um aviso final aqui para vocês. No dia 9 de agosto de 2021, eu vou abrir a próxima turma do meu treinamento, Método Investindo com Lucas. Então, se você tem interesse em participar, fica atento. A última vez que eu abri, eu limitei as vagas e elas acabaram em menos de 24 horas. Não é aqueles miguezinhos de influencer que vende mais do que falou. Não. Eu tenho normalmente um número limitado de vagas porque eu acompanho essas turmas dentro de grupos de alunos, pessoalmente ali, tá eu junto com o grupo, não é a equipe que faz pra mim, não é nada. Sou eu que tô lá dentro com vocês, respondendo todas as dúvidas. Por isso que eu limito. Senão eu poderia deixar aberto, vender infinitas matrículas aí, lucrar infinito, mas eu prezo muito a qualidade do atendimento. Então, dia 9 de agosto de 2021, eu vou abrir a próxima turma, a turma número 6 do Método Investindo com Lucas. E se você tiver interesse, como eu falei, link tá aqui embaixo na descrição para você se inscrever e ser avisado quando as vagas abrirem. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha curtido aí como que você faz para achar de fato as empresas com os maiores dividendos para você compor a sua carteira. Mas, como eu falei, se você não tá ainda focado em recebimentos de dividendos, se você tá focado simplesmente em crescimento patrimonial, você não precisa ter estritamente todas as empresas na sua carteira focadas em altos dividendos. Agora, já consolidei meu patrimônio, já sou milionário, já quero viver de fato dos dividendos, aí beleza, aí sim talvez seja interessante você compor a maior parte da sua carteira com empresas focadas em dividendos. E aí você faz o que você sentir à vontade, nenhuma empresa aqui foi recomendação de compra ou venda, mas sim você aprender a analisar com a sua própria visão. Fechou? Então por esse vídeo é isso. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal aí, ajuda de verdade pro YouTube compartilhar cada vez mais esse conteúdo com mais pessoas. E não esquece também de me seguir no Instagram, @investindo com Lucas, lá eu mostro meus bastidores, posto conteúdo todos os dias também. Beleza? Então, por esse vídeo é isso, vou ficando por aqui. Lucas aqui, aquele abraço, falou, até e bora ficar milionário.